Cheguei, bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. A gente tem visto várias situações onde alguma falha de comunicação entre controladores e pilotos acaba levando a uma situação um pouco indesejada. Mas antes de começar a falar sobre isso, já se inscreve aí no canal, dá um like, curte esse vídeo, compartilha, beleza? Bom, recentemente, no aeroporto de Congonhas, aconteceu uma arremetida e uma descontinuação de decolagem que ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, né? Vamos ver o que eles falaram? Tan 3167 precisa arremeter, senhor quer que arremeta conforme a carta? Tan 3006 cancela a decolagem, Tan 3006 cancela a decolagem. Tan 3167 afirma, arremeta conforme a carta, chama o controle 13385. 3167 iniciando a arremetida. Tan 3167 qual é o motivo? 3167, o senhor mandou arremeter. O Tan 3167 não foi instruído a arremeter, não. Compreendi a arremetida, senhor. Gente, que coisa mais doida, né? Que conversa de maluco. Mas por que isso aconteceu, Dani? Da onde saiu essa doideira toda? Bom, procedimento de arremetida, gente, é um procedimento super normal que a gente faz naturalmente. Acontece quando a gente vem para pouso e por alguma razão, seja porque a gente pegou uma rajada de vento, entrou alguma aeronave na pista, ou sei lá, tem uma endixia, sei lá, alguma coisa aconteceu, a gente precisa arremeter. Não estabilizou direito, a gente arremete, não tem problema nenhum. Isso é descontinuar o pouso e voltar a subir. Simplesmente isso, uma coisa super simples pra gente. Eu sei, tem um monte de passageiro que fica morrendo de medo, acho que a maioria de vocês fica morrendo de medo quando isso acontece. Mas pra gente é super normal. Mas, vamos voltar ao assunto. Não é previsto que se pergunte se o procedimento será conforme a carta. Porque a gente tem uma carta que ela indica todo o perfil, tanto o lateral quanto o vertical do procedimento que a gente vai fazer quando a gente vem para aproximação. E nessa carta tem um campo nela onde diz o procedimento de arremetida. Então, quando é autorizado o procedimento, esse procedimento de arremetida também já está autorizado. Quando é feito alguma coisa fora disso? Vamos supor que exista algum tráfego em algum setor que dificulte a arremetida para esse lado. Então, o controlador pode pedir para o piloto, por exemplo, que em caso de arremetida, ele arremeta de acordo com o outro procedimento que ele vai te falar. Ou nós, pilotos, a gente perceber de repente que tem uma nuvem, né, que a gente chama de cumulonimbus, que é uma nuvem bastante carregada, aquela que tá trovoada, que dá aquelas pancadas de chuvas fortes e tal. Ali não é muito legal de se passar, sabe? Então a gente pode falar, olha, tem uma célula, um CB ali no perfil de arremetida, confirme um procedimento alternativo ou alguma outra coisa assim. Então, só nesses casos onde não tem-se a intenção de um dos lados de que seja cumprido o procedimento de arremetida conforme a carta, é que a gente vai perguntar o que a gente vai fazer, ou o controlador vai nos dizer o que fazer se para ele também aquele procedimento estiver interferindo com algum outro tráfego. Tá, mas por que esse piloto insiste nisso? Então, eu veio com um piloto uma vez que, inclusive foi em Congonhas, por coincidência, veio com a mesma história. Ô Dani, pergunta se for para arremeter conforme a carta. Eu falei assim, mas lógico que é para arremeter conforme a carta. O procedimento autorizado, é conforme a carta. Ele, não, mas pergunta assim mesmo. Ai, comandante, eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo saber, então acho melhor o senhor perguntar. Aí ele acabou perguntando e naquele dia deu tudo certo. Passado algum tempo, eu fiz um voo para uma capital do Nordeste. Um aeroporto que não tem assim muito movimento, mas é uma capital nordestina. E nessa capital, quando a gente estava vindo para pouso, o controlador, assim que passou para a frequência da torre, falou: fulano de tal, está autorizado o pouso, e em caso de arremetida, arremeta conforme a carta. Eu achei aquele estranho, mas passou um tempo. Depois fui mais algumas vezes para essa localidade e de novo a mesma coisa aconteceu. Então, se você tem um piloto que voa muito frequentemente para aquela região ou até fez o seu treinamento naquela região, ele pode achar que aquilo é o correto e começar a querer que outros controladores deem essa mesma informação, que na verdade é totalmente desnecessária.
No caso de Congonhas, naquele dia, né, o controlador estava iniciando a decolagem de um, vindo o outro. A hora que ele ouviu a palavra arremetida, ele não pensou duas vezes. Ele parou a aeronave que estava decolando e, posteriormente, então pediu para ele, pro tanque que estava vindo, que arremetesse conforme a carta. Por quê? O cara tá lá, super carregado de coisa, pensando que eu vou decolar aquele, vou trazer esse, vou pousar esse. A hora que você ouviu a palavra arremetida, ele, peraí, para tudo, o cara tá arremetendo, vamos cuidar disso daqui. Por quê? Ele quer aumentar a segurança de separação. Então ele parou a decolagem do outro para aumentar a separação entre as duas aeronaves. Foi super proativo, foi super correto. Só que ele não ouviu o início da frase. Entendeu? Aí você vê que uma coisa é doida na aviação. Então, lá na capital do Nordeste, alguns controladores da torre de uma cidade resolveram passar uma informação desnecessária. Esse comandante, ou pelo menos o que eu voei, eu acho que é da região, ouve aquilo e vai e pergunta para o comandante, para o controlador, então, em Congonhas, qual é o procedimento de arremetida. E o controlador só entende a palavra arremetida e toma todas as precauções para que tudo ocorra dentro da segurança. Olha que doideira, gente. E pra gente também é ruim quando o controlador dá um procedimento ou fala alguma coisa que não é o previsto. Porque quando o controlador dessa cidade, ele começa, vou fulano de tal, se precisar arremeter, os dois pilotos param meio que tudo que estão fazendo, vão prestar atenção. Porque a gente imagina que ele vai falar alguma coisa diferente daquilo que está programado. A hora que ele fala, repita conforme a carta, né? Pra que isso? Porque a gente está lá em baixa altura, fazendo um checklist, verificando se os parâmetros são corretos para o voo, e você é tirado daquele seu raciocínio para que seja dada uma informação totalmente desnecessária. Né? Então, pra gente, piloto, também é ruim essa informação quando ela não é necessária. Espero ter esclarecido sobre esse ocorrido em Congonhas e a gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente a gente vai fazer mais vídeos com esse tema, porque é algo bastante interessante que muitas vezes, tanto de um lado, controladores, como às vezes de pilotos, a gente acaba ouvindo coisas por aí, acaba replicando coisas por aí que não estão corretas e uma coisa lá do Nordeste reflete aqui em São Paulo. Muito louco, né? Essa é a aviação. Até o próximo vídeo.